Agora que a escola realmente acabou, o Projeto Wayne começa de verdade. O Projeto Wayne, ele é uma ideia que eu tive que se baseia no polimata Bruce Wayne, que é uma das maiores polimatas que existem no mundo fictício, que conseguiu dominar diversas artes marciais, ao mesmo tempo que entende de engenharia elétrica, botânica e consegue gerenciar uma das maiores empresas do universo da DC. E o projeto se baseia nisso, me tornar um polimata na vida real, inspirado no Bruce Wayne. Não me tornar exatamente um vigilante nas ruas, mas sim esse lado empresarial polimata. E esse vídeo é mais um planejamento das próximas semanas, agora que acabou a escola, eu realmente posso focar totalmente no projeto. E um resumo do que eu fiz durante o último vídeo e esse, que foi exatamente focado em terminar a questão da escola e na faculdade do Berea College, porque se vocês acompanharam os últimos vídeos que eu havia postado aqui, grande parte do projeto era focado em três coisas: o Enem, a escola e o inglês. Então, o Enem, claro, que é o exame nacional, a escola que eu precisava passar para conseguir avançar na vida, e o inglês, que é para as faculdades internacionais que eu estou buscando. E as últimas semanas foram exatamente focadas totalmente nisso. Depois que acabou o Enem, foi focado em terminar a escola e também na questão da faculdade Berea College. E que vocês devem ter lembrado nos últimos vídeos, a faculdade Berea College, ela exige que você tenha uma nota de 95 no Duolingo English Test, que é um teste oficial de inglês para o Duolingo, que testa a sua fluência em inglês, né, como você consegue a sua fala em inglês, a sua escuta em inglês, você consegue interpretar em inglês, você consegue entender frases complexas, se você consegue ler e escrever e etc. Então são várias categorias que eles usam para te dar uma nota. E a faculdade ela necessitava de uma nota 95. E eu lembro que quando eu comecei eu estava com 64 ou 74, se eu não me engano. E quando eu fiz o último teste eu estava para 100, 105. E quando eu fiz o teste eu acabei tendo uma nota de 115. Então eu consegui sim passar no teste e consegui fazer minha inscrição final para a faculdade. Então para o futuro só falta fazer inscrição em algumas outras faculdades. E eu já estarei pronto, mesmo que Berea seja a principal das faculdades que eu quero ir. Isso vem no motivo do Berea ser uma faculdade que você vive no campus, então você não precisa de pagar para nada, o que seria essencial para o projeto, já que eu ter que viver, por exemplo, na Itália e fazer a faculdade de Bolonha, provavelmente seria quase impossível. Muito porque o processo de você conseguir uma bolsa, além de ser muito burocrático, é muito complexo, é muito difícil. Além disso, eu teria que morar em um local, pagar o aluguel do outro local, ao mesmo tempo que depois do primeiro trimestre conseguir pagar a faculdade e ainda estar trabalhando no mesmo local. Então seria quase um gerenciamento muito impossível de ser feito. Porém, ainda seria possível, mas por isso que eu escolhi Berea. Além de ser uma faculdade muito interessante por causa das atividades extracurriculares que ela tem. Só que isso é para falar num próximo vídeo. Já que esse vídeo aqui eu vou tentar fazer mais um pouco curto possível, porque todas as coisas vão ser feitas. Então, além disso, uma coisa que eu venho fazendo é mandar entrevista de emprego. Entrevista de emprego não, mandar meu currículo para várias empresas. Porque o plano do projeto, para passar, por exemplo, na faculdade de Berea College, eu vou precisar de aproximadamente $2.200. E, além disso, você tem que contar um custo de conseguir o passaporte, o cartão de estudante, cartão verde de estudante para ir para os Estados Unidos, conseguir ficar lá, sem ser deportado, a passagem de avião para ir nos Estados Unidos e também o ônibus que eu preciso pegar para a passagem de avião para os Estados Unidos e ir para o estado de Kentucky, e também a passagem de ônibus para conseguir chegar até Berea College. Então eu fiz a conta, eu precisaria aproximadamente de R$21.000, o que me demandaria ter que trabalhar intensamente até o mês de setembro, caso eu tenha um resultado em março que eu passei. Então um plano com isso seria gerenciar 2 empregos para conseguir esse dinheiro, que seria o emprego de vigia ou porteiro noturno e o emprego de jovem aprendiz. E o motivo de ser um jovem aprendiz não um emprego de CLT é que o emprego de vigia noturno, diferente do segurança e o vigilante, que você necessita de um certificado, um curso, o vigia você não precisa disso. E, porém, a dificuldade do vigia é que você trabalha 12 horas no dia. E gerenciar isso com um emprego CLT normal é inviável, porque eu teria que trabalhar de 7 da noite até as 7 da manhã, ir para o trabalho CLT 9 da manhã e sair do trabalho CLT 5 da tarde. Então eu teria, sendo otimista, uma hora e 2 horas por dia livres para conseguir fazer uma coisa que seria novamente inviável. Então
o motivo de eu conseguir um jovem aprendiz é exatamente para isso, para eu conseguir gerenciar de uma forma mais eficaz esse meu tempo. Porque se eu precisar só de trabalhar à noite e de manhã, eu posso usar a tarde para descansar e treinar e, né, fazer minha atividade física, igual o pioneiro do projeto fazia. Então esse é o objetivo de eu gerenciar os dois. E usar, além do dinheiro que eu conseguir desse, que eu vou precisar de juntar todo o dinheiro que eu conseguir desses dois projetos, eu também vou necessitar de encontrar alguma outra fonte de renda externa. Então, uma coisa que eu voltei a fazer é revisar o curso básico de Excel e o intermediário, porque no início do projeto eu tinha feito curso básico de Excel, porém eu tive que abandonar porque eu me encontrei no ultimato onde eu teria que escolher as coisas mais importantes naquele período do projeto, que era, no caso, a escola, o Enem e o inglês, o que se demonstrou correto. Então agora eu posso voltar ao curso de Excel, e com o curso de Excel talvez conseguir até aprimorar um emprego que eu possa conseguir na Jovem Aprendiz, mas também conseguir fazer um freelancer por fora. E além disso, também eu estou gerenciando com o Notion, que o Notion é praticamente meu bar de computador. É onde eu coloco todas as minhas ideias, onde eu escrevo sobre as coisas que eu penso, é onde eu coloco todos os dados que eu consigo de outras coisas, onde meus estudos estão, onde meu planejamento está, tudo que eu tenho está no Notion. Então, aprender a usar o Notion e, além disso, conseguir entender melhor como funciona para conseguir aprimorar o meu gerenciamento, também utilizar esse aprendizado meu para conseguir fazer outros trabalhos de freelance através do Notion, que é uma coisa que eu realmente quero, que eu gosto de mexer no Notion. Então, conseguir gerenciar os dois seria perfeito para onde eu estou agora no projeto. Porque o meu plano também é, caso eu passe na faculdade internacional, eu provavelmente vou ficar 4 a 5 anos do projeto fora, o que é um problema, porque não um problema total, mas porém, porque diferente do Bruce Wayne, que ele poderia ir para uma faculdade e estudar o curso específico da faculdade por, sei lá, meio período, um ano, e depois ir para outra faculdade, infelizmente eu não tenho a capacidade financeira para conseguir fazer tal façanha. Então eu preciso passar numa faculdade para conseguir encontrar um emprego melhor, para conseguir aumentar meu portfólio financeiro. Então, eu vou provavelmente passar 4 anos, 5 anos no projeto nesse período, na faculdade, e quando eu estiver na faculdade, meu plano não é só estar na faculdade, fazer o curso e as atividades extracurriculares, que claro, são essenciais para um polimata, principalmente no Berea College, mas também estar conseguindo ganhar algum dinheiro online de fora. Então, além do Excel e do Notion, uma coisa que eu também estou olhando é a questão do curso do Charles Morgan, que é um YouTube que ensina bastante sobre questão de dinheiro. Então, esse é um curso de graça ainda, que é feito na plataforma School, que eu comecei a fazer, só que eu não dei muita importância, que eu não realmente dei muita importância, só que agora que eu tenho mais tempo eu vou começar a fazer. E também, além disso, tem outras coisas que eu também preciso dar, como o inglês também, que mesmo que depois que eu terminei o curso, eu ainda vou dar atenção ao inglês, que é uma grande porta de oportunidades em questão de emprego. E meu objetivo, pelo menos, é conseguir me tornar C1, já que no curso do Duolingo, no teste do Duolingo, eu consegui B2 para C1, quase fluente C1. Então, meu plano é conseguir C1 já direto para me tornar fluente. Então, meu plano é continuar estudando inglês, só que ao mesmo tempo, além do inglês, eu tenho que estudar o Excel, o Notion e também o curso do Charles Morgan. E outra coisa que eu estou olhando que é a questão de real estate e investimentos. Então, 6 coisas para serem estudadas, o que é muito inviável. Então, meu plano é conseguir meio que uma coisa que meu plano é meio que dividir isso em dias. Então, por exemplo, hoje eu estudo Excel, Notion, mercado imobiliário. Amanhã eu estudo inglês, investimentos e o curso do Charles Morgan. Então, dividir isso, esses 6 em dias da semana. É igual como se fosse uma escola mesmo. Porque eu acho que um polimata, pelo menos o Bruce Wayne, ele não estaria um ano inteiro, 6 meses estudando só matemática. Ele estaria estudando matemática junto com química, engenharia elétrica. Ao mesmo tempo estaria fazendo Muay Thai ou boxe. Então ele estaria juntando essas várias coisas para aprender tudo isso no mais rápido possível. Aí que vem, claro, o gerenciamento de tempo. Então, o meu plano é dividir em dias para conseguir melhor ter esse gerenciamento e conseguir aprender essa habilidade de uma forma mais eficaz. Porém, caso eu consiga passar em uma dessas faculdades, consigo encontrar esses 2 empregos, o meu plano é conseguir mudar a minha rotina de sono. Então, atualmente eu faço sono monofásico, que consiste em um bloco de um sono por dia. Um bloco de sono por dia, então você dorme das 10 da noite às 6 da manhã.
Você tem o sono bifásico, que você divide o seu sono em 2 blocos do dia. Então, por exemplo, você dorme 10 da noite, acorda 4 da manhã e dorme de meio-dia às 2 horas. E você tem o sono bifásico, que seria o sono ideal, que você divide o seu sono em vários blocos. Então, isso foi mais conhecido pelo Leonardo da Vinci e o Tesla, que dormiam 2 horas por dia, dividindo o seu sono em 8 blocos de 20 minutos durante o dia. Cada 4 horas e tinha uma soneca de 20 minutos. Porém, a variação que eu vou fazer será da Huberman, que seria 3 horas e meia de sono com 2 a 3 sonecas, se não me engano, de 20 minutos, o que seria perfeito para essa rotina que eu quero fazer, porque vamos supor que eu trabalho de 7 às 7 da manhã e o trabalho que eu preciso fazer de jovem aprendiz começa, por exemplo, vamos supor, 8 ou 9 da manhã. Aí eu tenho que trabalhar de 9 da manhã até 1 da tarde. Então, eu poderia usar esse tempo de 7 da manhã até as 9 da tarde para fazer minha atividade física. E desse período da tarde eu poderia usar para descansar 3 horas e meia plus fazer outra atividade física. E talvez nos intervalos do serviço eu poderia tirar uma soneca do vigia noturno ou porteiro noturno. Então isso é uma coisa que eu só vou... Essa é a ideia principal, só que como várias coisas. Eu só vou ter realmente a ideia quando eu praticar exatamente. Então não tem como ter uma ideia exatamente como que isso vai funcionar até eu conseguir fazer a prática. Então, além disso, também tem a ideia de que muitas coisas podem mudar no futuro do projeto ainda. Como vocês sabem, no início, o meu plano era virar um oficial de reserva e ir para o CPOR. Só que, infelizmente, não foi uma coisa que ocorreu. E que era uma coisa que eu realmente queria, então provavelmente vou ter que adiantar isso para o futuro, para uma experiência parecida com isso. E a mesma coisa pode acontecer aqui. Então, caso eu não passe da faculdade, meu plano é, em vez de buscar uma faculdade nacional, qual foi totalmente o plano do ano 1, no ano 2 conseguir entrar numa faculdade nacional e dessa faculdade nacional conseguir uma faculdade internacional, mesmo que seja não por intercâmbio, mas sim trocar de faculdade, uma faculdade internacional. Então, provavelmente, caso eu não passe em nenhuma das faculdades nacionais que eu busco esse ano, que a maioria eu vou ter o resultado em março, o plano seria sair de um dos empregos meu para focar totalmente em estudar outras coisas no período que eu tenho, já que eu não vou precisar do dinheiro que eu necessito para passar nas faculdades. E daí conseguir entrar numa faculdade nacional na metade do ano 2, que seria para fevereiro de 2027. E de 2027, provavelmente até 2028, 2029 ou 30, conseguir passar uma faculdade internacional para ficar lá. Então esse seria o plano nas piores ocasiões possíveis, que seria caso eu passe em uma das faculdades que eu estou buscando. E que eu espero que não seja exatamente o caso. E além disso também, uma coisa que eu não citei durante esse tempo é a questão dos livros que eu estou lendo. Caso vocês saibam, durante esse tempo eu estava falando que eu estava lendo um livro do Platão, Diálogos de Platão, que é um livro que eu achei muito bom. Porém, eu não terminei de ler ele ainda porque eu estava... além desse livro, eu também estava lendo um livro chamado Vida Intelectual, que é um dos livros que o Guilherme Freire fala. E que é um livro muito interessante também. É quase um livro de autoajuda, autoaperfeiçoamento, só que utiliza uma linguagem muito mais metafórica e mais religiosa para se transmitir a ideia. Então, por isso que eu não consegui terminar de ler esse livro ainda, porque eu estava lendo aquele. E, além disso, também eu comecei a ler esse livro aqui, que é O Despertar da Senhorita Prim. E também, durante esse tempo que eu estava lendo, era o audiobook do livro Influence, que me deu umas dicas muito... Eu ainda não terminei de ler esse livro, escutar esse livro, é uma coisa que eu tenho que fazer, porque eu não terminei porque antes na escola eu ia para a escola escutando um audiobook, e então agora como não vou mais, eu fico mais tempo estudando em casa ou indo para academia, eu não tenho exatamente o tempo que eu utilizava para estudar o audiobook, então por isso que eu não terminei. Porém, o livro Influence fala de umas ideias muito interessantes. Porém, esse foi um dos livros que mais me surpreendeu, que é um dos livros recomendados pelo Guilherme Freire, O Despertar da Senhorita Prim, que é quase um livro que mostra um chamado à tradição perdida de antigamente, um chamado à disciplina, um chamado à excelência intelectual, à excelência física. Eu acho que esse livro é muito bom, que vocês colocam na pele dessa protagonista, uma pessoa que vive na modernidade, com as ideias da modernidade, as ideias que as elites propõem para nós aceitarmos. Porém, você vai para uma vila onde tudo é ao contrário, onde não se valoriza a disciplina, onde se valoriza a comunidade, o amor demonstrado, o carinho, a vida intelectual, o empreendedorismo. Então, é um mundo completamente diferente do mundo que a gente vive atualmente. Então, é quase se fosse um mundo utópico. Então, a personagem adentra esse mundo e você vê a transformação dela perante isso. Por isso que é um livro tão bom, um livro bem interessante de ser lido, mesmo que, claro, a capa faz você pensar com um livro de criança, porém,
você tem várias referências a vários teólogos, filósofos, Platão, São Jerônimo, Santo Irineu, você tem sobre Dostoiévski, você tem livros de lendas, contos que são contados aqui também, citados. É um livro bastante intelectual, mais do que você pode imaginar. É um livro muito bom. Então, o plano é conseguir terminar esse livro hoje, porque eu tenho vários livros que eu quero ler nesse terceiro ciclo das 12 semanas do projeto. Então, o plano é conseguir terminar ler esse livro, pelo menos hoje ou amanhã, e depois terminar de ler o livro do Platão, e depois disso ir para a fase totalmente financeira do projeto. E um dos dois livros que eu busco ler são esses dois. A Psicologia Financeira, eu li metade dele, só que eu nunca realmente terminei. E fora de série, né, Outliers, eu nunca li. Então, esses são dois livros do financeiro que eu quero ler também. E outro livro também que eu estou interessado é o livro Deep Work, que te ensina como ter um estudo mais produtivo, usar seu tempo de uma forma mais produtiva em várias tarefas. E além disso, também, outra coisa que eu estou muito interessado é no real estate, que é uma das coisas que eu quero realmente mexer no futuro e que eu tenho muito interesse, que é nesse gerenciamento de imóveis. E uma das pessoas que, claro que eu não aprofundei tanto nisso, só que tenho ideia que uma das pessoas mais influentes desse mercado é o Donald Trump, que praticamente comandou esse mercado nos anos 70, 80 e 90, muito vindo do legado do seu pai, em Brooklyn, só que ele fez em Manhattan. E um dos mentores do Donald Trump tem um dos livros que foi citado no livro Psicocibernéticas, que eu já li no passado, que é The Power of Positive Thinking. Então, o poder do pensamento positivo. Então, o que é mais importante do que você ler o livro do mentor de uma das pessoas mais sucedidas do mundo, uma das pessoas que teve mais sucesso no mundo? Então, meu plano é ler esse livro também, The Power of Positive Thinking, e também ler um dos livros mais famosos do Donald Trump, que eu não lembro exatamente como que é. E também depois do livro, ler um livro mais exato eu digo mais categórico, que não muito sobre ideias, etc., mas mais exato sobre o real estate, para conseguir entender mais sobre o mercado que eu tenho um interesse no futuro. Porém, se eu for fazer mais um resumo dessas próximas semanas, vai ser mais conseguir entrar nesses dois empregos e gerenciar melhor a questão dos meus estudos. Então, provavelmente até o final desse ano de 2025, que será praticamente o fim, porque eu já passei da metade do ano 1 do projeto Bruce Wayne, seria gerenciar melhor essa minha rotina de estudos e provavelmente quando eu entrar num trabalho vai ser gerenciar novamente essa rotina de estudos no ambiente de trabalho, o que realmente colocaria em total teste minhas habilidades de gerenciamento de tempo. Então, esse foi mais um pequeno resumo do que aconteceu nas últimas semanas e também um planejamento para o futuro do projeto. Como eu disse, vai ser um vídeo bem rápido e eu tenho um plano de conseguir postar mais frequentemente aqui, semanalmente, os vídeos, porque a partir de agora que eu não tenho mais a escola, provavelmente muitas coisas acontecerão no projeto, muitas ideias surgirão, muitas coisas eu irei aprender e colocarei aqui em prática. Então, muitas coisas vão acontecer e eu vou conseguir também focar um pouco mais no projeto no canal. Então esse foi o vídeo e a gente se vê na próxima semana.